Por centenas de anos, por qualquer motivo, seja inocente ou culpado, homens, mulheres e crianças se encontraram na prisão. Imagine voltar à Idade Média e passar um tempo em um desses lugares não regulamentados, frequentemente lotados, verminosos, mal ventilados e com péssimo esgoto. Bem-vindo à loucura medieval. É tudo sobre o dinheiro. Como na maioria das coisas, o dinheiro fala, então era melhor ir para a prisão com muito dele, ou pelo menos ter amigos ricos do lado de fora. O capelão papal Amory de Montfort foi preso por seu primo, o rei Eduardo I da Inglaterra, no castelo de Corfe, em 1276. Ele morava lá com seu séquito de 8 criados e 4 valetes. Não parece que Amory estava tendo um tempo muito difícil. A torre da prisão, no castelo de Conwy, foi construída por volta de 1280 por Eduardo I durante sua conquista do país de Gales. A acomodação dos criminosos lá revela a distinção entre as categorias de presos. Suspeitos de crimes graves eram mantidos nas câmaras inferiores, acessíveis apenas por uma porta secreta e ventiladas por uma pequena janela alta na parede. Mas você poderia simplesmente entrar nas câmaras dos deputados, que tinham janelas bem maiores. Era de se esperar que fosse enviado para uma das prisões consideradas mais fáceis. Ludgate, em Londres, que abriu por volta de 1378, foi temporariamente fechada, em ocasiões porque se pensava que proporcionava um confinamento relativamente confortável. De Ludgate, os condenados foram enviados para Newgate, onde muitos morreram. A Fleet, onde John Passon cumpriu pena em 3 ocasiões distintas, era outra prisão considerada muito confortável e descrita por ele como justa. A Fleet, assim como a Torre, era uma das prisões do rei, geralmente abrigando devedores. Isso indicava que os detentos provavelmente seriam das classes sociais mais altas. Talvez fosse possível mentir sobre dever dinheiro ao tesouro para ser preso lá, mesmo que acusado de outro delito. Porém, seria necessário um pouco de dinheiro para entrar. O carcereiro cobrava 2 shillings e 6 pence na porta, 2 shillings a mais do que qualquer outra prisão de Londres. Na Idade Média, criminosos pobres enfrentavam condições piores do que assassinos ricos, o que fazia sentido na época. Não parece justo, mas os medievais estavam felizes em aceitar isso. Seria uma luta ter que pagar ao carcereiro por provisões básicas como comida, roupa de cama, carvão e lâmpadas a preços inflacionados, caso não pudesse trazer os seus próprios. Felizmente, na Idade Média havia muita caridade. Então, os prisioneiros destituídos contavam com esmolas, pedidos de caridade e alimentos confiscados. E sempre havia a opção de compartilhar uma cama, porque isso saía mais barato. Apesar da frota ter sido uma opção, houve momentos em que a saúde dos prisioneiros esteve em risco. Em 1354, açougueiros jogaram entranhas de animais em um cais próximo, causando má higiene na prisão. 2 anos depois, trabalhadores estabeleceram curtumes nas proximidades e construíram latrinas às margens de um fosso circundante. Ficar na Torre de Londres não garantia uma detenção saudável. Em 1295, Matthew do Exchequer reclamou das enormidades sofridas enquanto confinado, dizendo: "Fui colocado na adega escura no chão nu por 2 anos, sem fogo, luz ou algo para beber, exceto do poço da torre onde ratos se afogavam." Até as pragas entendiam que as condições eram horríveis. As influências externas sempre afetariam o que ocorria dentro da prisão. Epidemias em todo o país e fome como a de 1316 causaram um aumento acentuado nas mortes em prisões inglesas. A água potável impura sempre foi um problema, e doenças contagiosas como a febre da prisão, que agora sabemos ser tifo, eram comuns. Fuga. Você pode ter conseguido escapar se tivesse sorte. 4 prisioneiros fugiram da prisão de Newgate, em Londres, escalando até o telhado com uma refém. Richard, filho de Nigel, escapou da prisão de Oxford em 1225, simplesmente saindo a pé. A falta de supervisão em Oxford era um problema óbvio. Richard justificou sua fuga, dizendo que a prisão era ruim para ele. Ele foi posteriormente colocado em confinamento solitário na prisão de Northampton, onde alegou ter sido afetado mentalmente e ter visto o diabo vestido de monge. Ele não teve alternativa a não ser arrancar pedras das paredes e jogá-las no demônio para se defender. Ele tentou escapar de 3 lugares usando este método,
escavando uma bacia cheia, uma carrada e depois uma carroça cheia de pedras. Apesar de suas tentativas desesperadas de escapar, Richard foi levado a um local de execução e enforcado. Algemas eram usadas para impedir fugas, mas quando Richard foi acorrentado em Northampton, ele quebrou o clipe da corrente que o prendia ao bloco. John Blakeman foi levado para uma torre em Canterbury em 1220. Ele estava na parte mais profunda da prisão, mas escapou mesmo usando 3 pares de algemas. O termo algemas poderia se referir a qualquer implemento preso ao corpo para mantê-lo imobilizado. Poderia ser uma corrente ao redor do pescoço, pulsos ou tornozelos. John Percy escreveu para um membro da família Paston em Norfolk, que estava acorrentado e algemado nas mãos dia e noite, pior do que nunca. Em 1391, na prisão de Northampton, havia 2 colunas de ferro para amarrar prisioneiros com tigelas de esmola. Em Hertford, em 1509, havia 3 grandes sapatos de ferro e 3 pares de parafusos de polegar que pareciam instrumentos de tortura. Alguns guardiões não hesitavam em brutalizar prisioneiros quando se sentiam inclinados a fazê-lo. No fim do século XIII, escapar da prisão do rei só era punível com a morte se o crime pelo qual você estava detido fosse capital, então, frequentemente, valia arriscar. Com um pouco de ajuda dos seus amigos, você pode conseguir que eles ajudem com o plano de fuga. Em 1281, durante a revolta dos camponeses, rebeldes libertaram um servo preso na prisão de Rochester. Em Londres, no Marshalsea, manifestantes arrastaram o carcereiro para fora e o executaram sumariamente. Em 1450, na revolta de Jack Cade, houve grande estrago em Newgate e o carcereiro foi multado e preso. Se você fosse preso por uma dívida, o carcereiro também seria responsável. Essa era uma das melhores consequências de uma tentativa de fuga, a punição de um carcereiro. Salvo exceções, os carcereiros eram majoritariamente homens cruéis e gananciosos, devido ao baixo salário e trabalho ingrato. A única forma deles obterem um sustento digno era extorquindo os prisioneiros que cuidavam. Atenção! Seus colegas de cela podem ser responsabilizados pela sua fuga, ainda que não estivessem envolvidos ou desconhecessem suas intenções. Se você fugisse e fosse pego, geralmente seria transferido para outra prisão para recomeçar sua pena. O tempo cumprido perdeu o significado após a sua fuga. Prisioneiros ao frio. No campo não havia prisões construídas com esse propósito. Um castelo com suas masmorras seria o local ideal para abrigar um suspeito. Contudo, os prisioneiros nem sempre ficavam no edifício, mas em jaulas e cabanas do pátio do castelo, expostos às intempéries. Além de punição, os troncos também serviam como prisões ao ar livre, onde pessoas ficavam até serem transferidas para julgamento. 4 pares de grandes troncos de madeira foram construídos em Chester em 1301, para a custódia segura dos acusados. Em Salisbury, em 1384, alguns prisioneiros morreram porque foram mantidos nos troncos durante um frio no inverno. A podridão dos pés também era comum para aqueles confinados aos troncos. Em um caso do século XIII, um homem e uma mulher sofreram de uma agregação de um pé. Frequentemente, essa putrefação dos pés também ocorria nas prisões devido ao uso de grilhões nos tornozelos. Havia prisões separadas para os clérigos desobedientes. Clérigos acusados de crimes poderiam alegar clero e serem julgados por um tribunal eclesiástico em vez de secular. O tribunal da igreja costumava ser mais brando, aplicando penitência na prisão em vez de execução ou mutilação, mesmo para as piores ofensas. Portanto, com a cabeça tonsurada e lendo um trecho da Bíblia em latim, talvez fosse possível se beneficiar dessa brecha legal. Em York, a Catedral do Ministro tinha sua própria prisão para membros desobedientes da igreja. York possuía a única prisão florestal conhecida, utilizada para quem violasse as leis da floresta. Em 1135, um homem chamado David era conhecido como o Larderer do rei. Ele era responsável por garantir que o rei tivesse carne suficiente quando visitava York, e também era o guardião da prisão florestal. Enfumaçado, fedorento e infestado de piolhos, sempre que pandemias externas ou uma fome varriam uma região, é claro que afetariam as prisões.
Os detentos não estão recebendo quantidades significativas de frutas e vegetais frescos para manter a saúde e fortalecer a imunidade. A sanidade era quase inexistente nas prisões, mesmo naquelas com o luxo de privadas. A ventilação também era ruim, provavelmente para tentar conter doenças em vez de permitir a entrada de ar fresco. Algumas salas tinham fogueiras, mas as chaminés não eram comuns até o século XV, mesmo em casas ricas. O ar devia ser espesso e desagradável com fumaça, embora houvesse o bônus de ser um pouco mais quente. As autoridades estavam desesperadas para evitar que qualquer doença se espalhasse externamente. Na Idade Média, um infrator da lei era visto como alguém doente que precisava ser mantido afastado da sociedade decente. A superlotação era um problema nas prisões medievais, resultando em pouca comida para os detentos. Em 1306, a prisão de Warwick estava tão cheia de prisioneiros que muitos haviam morrido e morriam diariamente. Em 1341, Newgate estava tão cheia que os prisioneiros morriam constantemente de fome, opressão, inanição e doença. Parasitas também prosperavam entre a assembleia, frequentemente lotada de não lavados dentro dos quartos mal ventilados e mal esgotos. Na prisão de York, disse que até as paredes estão infestadas de piolhos. Em outra prisão, cito, piolhos estalando sob seus pés soavam como se caminhassem sobre prateleiras espalhadas pelos caminhos do jardim. Ser inocente e esperar por um julgamento rápido e libertação provavelmente era inútil, já que muitos suspeitos esperavam anos para receber justiça. No século XIII, um suposto ladrão de cavalos aguardou 2 anos até ser absolvido em julgamento. Em uma prisão em Guildford, uma mulher supostamente culpada de assassinar o marido ficou presa por 20 anos. Estes são apenas alguns dos motivos pelos quais você provavelmente não sobreviveria nem um dia em uma prisão medieval. Mas a verdadeira questão é, para que você iria querer isso? Agradecemos por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal, se ainda não o fez, e até a próxima semana em outro vídeo. Tenha uma ótima semana. Saúde!